Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do Economista Cristão. Eu sou o André de Mello, o Economista Cristão, e aqui nesse canal a gente sempre fala de economia, investimentos e finanças bíblicas. E essa semana a gente está numa sequência falando sobre as chaves da riqueza. Já saiu o vídeo de segunda que a gente falou sobre gratidão, já saiu o vídeo terça-feira que a gente falou sobre família e ontem nós falamos sobre relacionamento, sobre networking. E hoje, no vídeo de hoje, nós vamos falar sobre conhecimento, a quarta chave da riqueza. Se você não viu os vídeos anteriores, vou deixar aqui para você. Dá uma olhadinha nessa playlist para que você possa acompanhar toda a sequência das chaves da riqueza. Te peço que, por favor, se inscreva no canal para que assim que eu subir os novos vídeos você possa ser notificado e também dê o like no vídeo se você gostou do tema que nós estamos falando. E bora pro vídeo. O assunto de hoje, como eu já disse, é a quarta chave da riqueza. Nós vamos falar sobre conhecimento. E conhecimento é uma coisa importantíssima para você alcançar a riqueza. É necessário você buscar conhecimento, buscar aprendizado, buscar novas estratégias. De fato, o conhecimento liberta, o conhecimento abre portas. Através do conhecimento você consegue descobrir novas possibilidades, através do conhecimento você consegue descobrir novas estratégias, você consegue descobrir coisas novas que você pode colocar no seu dia a dia ou no seu negócio, que você pode fazer esse negócio escalar ou mesmo você ganhar mais dinheiro. Então o conhecimento pode ser coisas variadas, desde estratégias de marketing, estratégia de negócio, estratégia de finanças, estratégia de investimentos, como você controlar as finanças do seu negócio, como você ter relacionamento interpessoal, como você contratar pessoas, como você gerir pessoas. Enfim, a área de conhecimento ela é imensa e de certa forma infinita. Então, o conhecimento liberta e o conhecimento abre portas. Pessoas que têm um alto grau de conhecimento, pessoas que são instruídas, elas conseguem estar em espaços melhores, em lugares melhores e em patamares maiores. Nós vamos ver isso no vídeo de hoje. E a falta do conhecimento aprisiona, porque pessoas sem conhecimento, elas não têm perspectivas e às vezes se submetem a situações ruins, porque ela não sabe nem que existe uma outra situação melhor. E, de certa forma, pessoas sem conhecimento às vezes são utilizadas como massa de manobra, ou seja, as pessoas elas são levadas a acreditar em algo, ou por pessoas são levadas a acreditar em pessoas que normalmente não vão dar resultado algum, mas só que as pessoas, por falta de conhecimento, acabam acreditando inocentemente. Então, muito importante você buscar conhecimento, para você buscar liberdade, para você abrir portas e também para que você não se sinta aprisionado e nem vire massa de manobra. Só que o principal conhecimento que nós devemos buscar é o conhecimento de Deus e o conhecimento da sua palavra. Por quê? Porque através do conhecimento a gente consegue liberdade, de fato. Só que quando a gente encontra Deus nas nossas vidas, nós conseguimos liberdade do nosso espírito e liberdade da nossa alma. E essa é a maior riqueza que nós temos, porque essa é uma riqueza eterna, não é uma riqueza finita que está aqui na terra, que a gente pode falar de dinheiro. Até porque o nosso tempo aqui ele é finito, ou seja, tem dia para nascer e dia para morrer. E a partir do momento que você morre, esse corpo físico e toda a riqueza que você construiu aqui não vai existir mais. É uma coisa que vai continuar na sua vida, seu espírito, a sua alma. Então, é muito importante você primeiro buscar o conhecimento de Deus para que você possa ter riqueza celestial, ou seja, uma riqueza eterna. Vamos ler um texto que está escrito em Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz assim: "O temor do Senhor é o princípio do conhecimento, mas os loucos desprezam a sabedoria e a instrução." Então, é necessário você buscar sabedoria e instrução? Sim, a instrução é quando você busca novos conteúdos, você vai ler um livro, você vai buscar um curso novo, você vai fazer uma faculdade, você vai fazer uma pós-graduação, você vai fazer uma imersão com uma pessoa muito conhecida ou que já teve grandes resultados na área específica a qual você está buscando. Então, instrução é quando você vai atrás de novas informações. Só que a sabedoria é quando você coloca essas instruções em prática. Porque você conhecer, você aprender, você descobrir novas coisas, ela passa a ser conhecimento para você. Só que sabedoria é quando você põe em prática aquilo que você conheceu. Então a gente deve exercitar a sabedoria. Só que o princípio do conhecimento é temer a Deus. Por isso que eu disse que nós
primeiro devemos buscar o conhecimento de Deus. Como é que a gente busca o conhecimento de Deus? Lendo a sua palavra, orando, conversando com Ele, meditando sobre a sua palavra e tendo uma vida alinhada com os princípios bíblicos. É isso que vai lhe dar o conhecimento de Deus e vai libertar a sua alma e também o seu espírito. Porém, além do conhecimento e a comunhão com Deus, nós devemos buscar conhecimento em outras áreas, como eu já disse. E isso está escrito também na Bíblia. Em Oséias, capítulo 4, verso 6, somente o início dos versículos diz assim: o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Aquilo que eu disse para você, a falta de conhecimento aprisiona, a falta de conhecimento faz do povo massa de manobra. Então, é necessário que você busque conhecimento para que você não seja destruído. Porque se você não tem conhecimento, você não consegue entrar nos melhores lugares, você não vai estar nos melhores cargos, você não vai construir as melhores empresas. Enfim, conhecimento é o que te liberta. E às vezes você pode se enganar. Por exemplo, você pode dizer: nossa, mas eu conheço tal pessoa que tem faculdade, tem pós-graduação, tem mestrado, tem doutorado e não conseguiu prosperar na vida. Conhecimento não tem nada a ver com formação acadêmica. Tá certo que as pessoas que têm formações acadêmicas, eu tenho formação acadêmica, em economia, engenharia, isso ajuda muito. Só que conhecimento você precisa pôr em prática esses conhecimentos. Você precisa fazer isso acontecer. Porque existem muitas pessoas que não cursaram faculdade, só que buscaram conhecimento empiricamente, ou seja, eles foram fazer isso na prática e conseguiram maior sucesso que pessoas que fizeram mestrado, doutorado e qualquer outro tipo de estudo. Então, o conhecimento você consegue buscar sozinho, sim, mas eu te digo, é muito mais fácil quando você busca um método, é muito mais fácil quando você busca um curso, quando você busca uma faculdade, porque você está tendo um conhecimento condensado e de forma sistematizada. Então, não deixe de fazer uma faculdade, não deixe de fazer uma pós-graduação, não deixe de fazer um curso específico à área que você pretende progredir ou pretende empreender. É necessário que você aprenda, e a gente só consegue aprender quando a gente está exposto a informações, a livros e a pessoas que já trilharam aquele caminho que a gente deseja passar. Então, busque conhecimento para que você não seja destruído. E eu quero trazer alguns exemplos bíblicos de pessoas que buscaram conhecimento e tiveram muito sucesso na vida. E eu não estou falando de somente sucesso espiritual, até porque a Bíblia não é só um livro de fé, ela também é um livro de sabedoria prática de vida. Então eu trouxe 3 exemplos de pessoas que eram sim tementes a Deus, que foram fiéis a Deus sim, só que por ter buscado conhecimento, eles conseguiram ser pessoas influentes e muito bem-sucedidas no que eles desejaram fazer. Em primeiro lugar, eu quero falar sobre Salomão. Em 2 Crônicas, capítulo 1, versículo 10, diz assim: dá-me sabedoria e conhecimento para que eu possa sair e entrar diante desse povo. Porquanto, quem pode julgar este povo, que é tão grande? Ou seja, aqui esse texto de Crônicas capítulo 1, ou melhor, 2 Crônicas capítulo 1, narra uma conversa que Deus tem com Salomão. E Deus ofereceu para Salomão que ele podia pedir o que quiser, riqueza, ouro, prata, um monte de coisa. Só que Salomão não pediu nada disso, ele simplesmente pediu sabedoria e conhecimento para poder governar o povo. E Deus foi tão benevolente com ele, porque assim, por você não ter pedido riquezas, não ter pedido ouro e prata, pediu apenas sabedoria. Eu vou te dar sabedoria, eu vou te dar conhecimento, só que você também vai ter riquezas, vai ter honra e vai ter todas as coisas. Tanto é que Salomão é conhecido como o homem mais rico que já existiu na terra. Se você pegar os bens que Salomão tinha, que ele possuía, que está listado lá no livro de Crônicas, é muita coisa. Se você for trazer os valores de hoje, dá trilhões de dólares. É muito dinheiro. Então Salomão foi muito bem sucedido, porque em primeiro lugar ele buscou conhecimento e as outras coisas foram consequência. Quero te dar um segundo exemplo, Daniel. Em Daniel capítulo 1 relata ali o momento em que o rei da Babilônia pede para que um eunuco, ou seja, uma pessoa responsável ali do seu governo, buscasse do povo de Israel que havia sido deportado para a Babilônia alguns jovens para trabalhar no palácio. Só que veja quais eram as características dos jovens que ele queria que trabalhasse com ele. Jovens, isso está escrito em Daniel capítulo 1, verso 4, que está assim: jovens em que não se encontrasse defeito, porém bem favorecidos, habilidosos em toda a sabedoria, instruídos no conhecimento e conhecedores da ciência.
Aqui ele está dizendo qual que era o padrão, qual que era o perfil de pessoa que ele queria ir para trabalhar no seu governo, para trabalhar no reino da Babilônia. E aqui foram escolhidos alguns jovens, dentre eles Daniel, dentre eles Misael, Ananias e Azarias. Mas vamos falar sobre Daniel. Daniel foi tão bom no que ele fez, e assim, ele só foi escolhido para trabalhar com o rei, porque ele já era habilidoso em toda a sabedoria, ele já era instruído em conhecimento e ele já era conhecedor da ciência. Tem muita gente que fala que a Bíblia é contra a ciência, ou que a Bíblia contraria a ciência. Não tem nada a ver, meu. A Bíblia é a base da ciência. Tanto é que Daniel e os seus companheiros já tinham sido instruídos em ciência, instruídos em conhecimento em várias áreas. Porque se eles não tivessem estudado, se eles tivessem buscado conhecimento, eles não seriam assessores do rei da Babilônia. E Daniel era tão competente, e isso ocorreu porque ele tinha buscado conhecimento, porque se trocavam os reis da Babilônia, e teve um momento que a Pérsia dominou a Babilônia, só que Daniel continuou sendo o assessor do rei. Ou seja, mudou o reis, mudou o governo, só que eles não mudavam o assessor, de tão competente que Daniel era, de tanto conhecimento que ele detinha, porque ele foi uma pessoa muito diligente quando ele foi buscar conhecimento e quando foi aprender sobre as coisas. Além de Daniel, eu quero te dar um terceiro exemplo, agora já do Novo Testamento. José de Arimateia. Tem muitas pessoas que nem sabem que essa pessoa está na Bíblia e lê correndo e não sabe quem foi. Mas só que eu quero colocar um texto aqui que está no Evangelho de João, capítulo 19, verso 38, que diz assim: E depois disso, José de Arimateia, sendo discípulo de Jesus, mas em secreto, por medo dos judeus, pediu a Pilatos que lhe permitisse tirar o corpo de Jesus. E Pilatos deixou. Portanto, ele foi e tomou o corpo de Jesus. Ou seja, quem foi José de Arimateia? José de Arimateia, ele era um senador, membro do Sinédrio e do colégio de alto magistrado do povo judeu. Ou seja, uma pessoa para chegar a ser senador e participar do alto magistrado do colégio de judeus não era uma pessoa que não tinha buscado conhecimento. Ele só podia ter chego ali tendo estudado muito na sua vida. E ele era uma pessoa muito bem sucedida e uma pessoa rica, até porque os crucificados, eles não eram enterrados, eles eram deixados comidos por corvos, como os indigentes, entendeu? Os bichos comiam eles. Só que Jesus teve um túmulo numa pedra, ou seja, numa caverna, que era um túmulo de pessoas influentes, de pessoas nobres. Ou seja, José de Arimateia tinha o túmulo dele e cedeu o túmulo dele para Jesus ser enterrado como uma pessoa importante e não deixou ele ser comido pelos corvos, como os demais crucificados. Então, se não fosse José de Arimateia sendo um senador e uma pessoa influente ali com Pilatos, Jesus não teria sido enterrado. Percebeu a importância das pessoas influentes que tiveram bastante sucesso na sua vida porque eles buscaram conhecimento, porque eles foram diligentes em estudar e sistematicamente sempre aprender mais sobre as coisas, sobre gestão, sobre Deus também. Ninguém vai longe se não tiver conhecimento. Então essa é a quarta chave da riqueza. Nunca canse de buscar conhecimento. Tem pessoas que pensam assim: eu vou terminar a minha faculdade e depois eu não preciso estudar mais. Meu amigo, se você quer ser uma pessoa de sucesso, você nunca deixará de estudar. Você pode talvez não estar fazendo um curso onde vai te dar um diploma, mas só que você sempre terá que estudar na sua vida. Se você não estudar, você não progride em nada. Que Deus abençoe a sua vida. Se esse vídeo fez sentido para você, se o conteúdo te ajudou de alguma forma, por favor, dê o like. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, porque amanhã tem a quinta chave da riqueza. E que Deus abençoe vocês e até o próximo vídeo do Economista Cristão.